No programa Caminho do Sucesso, acontece a seguinte manchete: grupo chinês investirá 4 bilhões de reais em processamento de soja na Bahia. Esta notícia, ela é alvissareira e também, naturalmente, que traz algumas preocupações. A China, ele vem desenvolvendo uma política de investimento em várias partes do mundo. Adquiriu muitas e muitas terras e muitos hectares em toda a África. Hoje, boa parte da África está na mão de grupos chineses. E aqui no Brasil também, o grupo chinês chamado de Chongqing Grain Group Corporation, eles passaram a investir pesado, sobretudo em barreiras, na Bahia. Então, lá na região da Bahia, este grupo, ele está investindo inicialmente 4 bilhões de reais para poder instalar uma usina de esmagamento de soja e poder exportar para a própria China. Bem, hoje a China, para os telespectadores saberem, ele precisa importar 40 milhões de toneladas de soja para o seu consumo interno. De outra parte, aquilo que eles vão esmagar aqui no Brasil, naturalmente que não representa muita coisa. Ela representa aproximadamente 4% da necessidade chinesa. Eles vão esmagar aqui no Brasil, inicialmente, 1.500.000 toneladas de soja, que representa, na verdade, aproximadamente 50% de produção da soja de toda a Bahia. Então, nesta usina de esmagamento, pretende-se preparar toda a soja e depois enviar já como um produto já naturalmente semi-manufaturado para a própria China. Bem, o que ocorre com relação a esse grupo? Segundo estudos que foram feitos, inicialmente havia a pretensão desse grupo de adquirir centenas de milhares de terra na região de Barreira, na Bahia e em outras regiões. E, na verdade, passar a produzir a soja. Mas, fazendo-se uma avaliação, concluiu-se que, ao invés de ficar plantando a soja, o grupo chinês entendeu que era melhor incentivar os próprios brasileiros a plantar a soja e esse grupo chinês desenvolver outros tipos de atividade. Esmagar a soja produzida por brasileiros, fornecer os fertilizantes, vez que a matéria-prima para a elaboração de fertilizantes, adubos em geral, é bastante rico na região da China. E, em função disso, naturalmente, lucrar também com a indústria de fertilizantes em geral, de adubos, etc. E também construir um porto seco para a armazenagem desses grãos e poder exportar. Este porto seco, de início, pretende-se construir perto de Ilhéus, na Bahia. Então, o que nós podemos concluir desta notícia? Podemos concluir que o investimento da China é maciço não só no território chinês, mas eles estão criando uma ponta de lança para investimento em vários e vários países do mundo todo, e o Brasil é uma das bolas da vez da China. A China tem vindo pesadamente investir aqui no Brasil e acreditamos que em pouco tempo esses investimentos realmente da parte dos chineses aqui no Brasil representará um percentual muito grande de investimento externo aqui no Brasil. Este é o noticiário e esta é a manchete desta semana. No nosso ponto de vista do programa Caminho do Sucesso, fica aqui algumas mensagens e alguns desafios para aquele que nos assiste neste momento. A mensagem que nós deixamos para o telespectador é com relação a pontos positivos que podem e devem ser seguidos, extraído da entrevista que nós acabamos de ter. Na entrevista do presidente da Câmara, Mário Hosokawa, o mesmo mostrou, primeiro, uma longevidade política muito grande na vida pública. Nós notamos que o mesmo já está há quase 30 anos na vida pública de Maringá.
Afora isto, ele já ocupou muitos outros cargos fora o legislativo. Também cargo no executivo como vice-prefeito e também administrando a autarquia SAOP e também a Secretaria Regional de Desenvolvimento Regional aqui de Maringá. Mas o que se nota mais é, na verdade, a sua conduta. A sua conduta foi possível notar que, como presidente da Câmara, procurou sanear os órgãos públicos, aliás, procurou sanear-se a Câmara Municipal em função da sua importância pública, porque a Câmara Municipal lida com a verba pública e, fazendo-se o saneamento, procurou-se restabelecer a credibilidade e restabelecer uma imagem positiva da Câmara Municipal perante a população. Mas também, Mário Hosokawa deu para notar que na sua vida pública ele pautou por uma conduta que é, na verdade, digamos assim, bastante especial. É comum um vereador se eleger e passar a defender apenas ou a sua categoria de origem, tipo, a pessoa é às vezes médico e fica só fazendo projeto da área de medicina. A pessoa às vezes é advogado, fica cuidando só de assuntos da sua categoria. Ele às vezes origina da área de engenharia ou de contabilidade e passa a defender apenas aspectos relacionados com o seu segmento. Neste ponto, Mário Hosokawa realmente nota-se que procurou administrar a função de legislador dentro de um aspecto de interesse público, acima de tudo. Primeiro, o interesse público, depois o interesse individual. O interesse individual nunca pode estar acima, jamais, da vida pública. E quem entra na vida pública deve esquecer seu interesse pessoal, particular ou o interesse, na verdade, do segmento de trabalho ou da sua atividade profissional ou, naturalmente, da sua empresa e assim diante. Nesse sentido, o Mário Hosokawa nos deixa uma lição importante. Cuidar do interesse público deve, acima de tudo, ser cuidado de uma forma que ele deve zelar muito melhor do que se fosse algo da sua vida pessoal. Zelar da vida pública é renunciar, na verdade, a muitas e muitas outras coisas. E é o que o mesmo colocou. Ao dedicar a vida pública próximo de 30 anos, eu deixei o meu lado profissional, o meu lado empresarial ser praticamente prejudicado e, acima de tudo, digamos assim, praticamente abdicar do seu sucesso na parte empresarial. Por quê? Porque não seria possível conciliar o interesse público com o interesse profissional ou pessoal ou empresarial, no caso. Portanto, o Mário Hosokawa fica aqui como um exemplo de vida pública para toda a população de Maringá. De outra parte, nós tivemos a oportunidade de ouvir a professora Rosângela Bergamasco. A professora Rosângela, do Departamento de Química, ela vem trazer a mensagem da importância da função do engenheiro químico para a comunidade, para a sociedade como um todo. Ao fazer as transformações necessárias, ao fazer as pesquisas, ao naturalmente contribuir para o desenvolvimento da ciência, mostrou ela e deixou uma mensagem importante. Vocês não devem, como engenheiro químico ou engenheiro de outras áreas, construir ou fazer seus produtos ou prestar seu serviço, pensando apenas no seu ganho ou no seu interesse pessoal. Ao fabricar um produto, pense também na sustentabilidade ambiental, ou seja, veja o lado econômico, mas veja, acima de tudo, o equilíbrio entre a inserção à sociedade e a sustentabilidade ambiental. Preservar os recursos naturais, os recursos que nós obtemos gratuitamente, às vezes dado por um criador que nos deixou esse recurso, mas, acima de tudo, preservar para as futuras gerações. É a mensagem que se fica para este programa, para você, telespectador. Ao utilizar os recursos naturais, preserve para as futuras gerações. Ao agir, ao trabalhar, ao construir a sua vida, haja de forma ética para que realmente seja dado de forma justa a quem de direito e não pense apenas nos aspectos econômicos ao utilizar das matérias-primas que a natureza nos deu.
Fica aqui então a mensagem para você. E o desafio a você, telespectador. Em que pé você está? Em que graduação você se situa na mensagem que nós estamos deixando? O desafio fica para você. Tente fazer isto e ajude a construir um mundo melhor. O programa Caminho de Sucesso vem despedir neste momento de você e convida o telespectador para que esteja sempre presente, acompanhando e prestigiando nosso programa. Até uma próxima oportunidade.